Olá pessoal, saudações a todos. Samuel aqui. Eu vou apresentar esse trabalho titulado Quark Decode, né, o Pato de Depuração, esse segundo round de apresentações da disciplina de Computação e Educação do programa PGCC da UFS. Então, essa pesquisa ela foi elaborada por esses três autores e foi apresentada recentemente nesse evento do ITIX. Bom, contexto e motivação desse trabalho. Primeiro, o desafio pedagógico, né? Então, os alunos de ciência da computação enfrentam dificuldades com o conteúdo, principalmente de programação, orientação a objeto. Então, são conteúdos que, a primeiro modo, eles sentem uma dificuldade muito grande de entender. Então, muitos acabam desistindo do curso, achando que aquilo ali não é para eles, né? Então, acabam ficando desmotivados. Então, esses autores eles viram na oportunidade da gamificação, né? Que é uma maneira eficaz, lúdica, de fazer com que as pessoas aprendam determinados conteúdos. Então, eles desenvolveram esse jogo, essa plataforma, para fomentar os alunos a utilizarem essa ferramenta para desenvolver o conhecimento sobre a disciplina de orientação a objeto, mais especificamente em linguagem de Java, né? Então, eles unificaram isso com, com os LLMs, né, que são ferramentas recentes também. Então, viram a possibilidade da LLM fazer todo o meio de campo aí, de interagir, de automatizar a parte dos jogos, né, de elaborar questões, elaborar conteúdo. Então, eles trouxeram para esse contexto o uso da LLM, né, o uso da IA generativa. Bom, o conceito de pato de depuração ele já é conhecido desde 99 e consiste em ter realmente um pato, um brinquedo, né, de borracha ao lado ali do aluno para que ele possa comentar no momento que ele está escrevendo o código, a linguagem ali, utilizando a linguagem para escrever o código, ou seja, programando, explicar esse objeto de borracha, esse patinho, o que é que ele está fazendo. Isso é uma forma, né, do aluno ele aprender ensinando. É uma forma de reter o conhecimento. Eu, particularmente, trabalho na área de educação, sou professor, aprendo muito mais ensinando do que realmente parar ali, pegar um livro e ficar somente estudando, né? Então, a ideia, eles trouxeram isso para um contexto mais atual, né? Implementaram utilizando LLMs, né? Porque e criaram uma espécie de jogo de auditório, onde esses alunos eles ensinam o seu pato virtual, tem um perfil, dá nome, também tem um avatar, tudo direitinho. Eles vão respondendo respostas que são criadas pela LLM. Essas respostas são armazenadas, essas informações, né? Ou seja, o conteúdo respondido é utilizado depois por esse pato, né? O conhecimento gerado para o pato de depuração. Esse pato depois pode ser utilizado em competições com outros patos de outros alunos, né? Então, o objetivo é aprender ensinando. Então, o jogo ele tinha algumas modalidades. O aluno poderia ficar ali em perguntas e respostas com IA, e aí, como é um jogo parecido a um programa de auditório, tinha um personagem com perfil de apresentador, né, que ia intermediando tal, e até utilizava algumas piadas para poder dinamizar um pouco mais o jogo. Ele poderia competir com outro, com a IA diretamente, com outro aluno, ou colocar o seu patinho, né, enquanto ele respondia, fazia toda a parte da resposta dos questionários e ia treinando o seu pato e poderia colocar o pato depois para competir com os patos de outros colegas. Então, a arquitetura do jogo.
o aluno ele poderia criar o seu avatar, né? Esses avatares eram criados diretamente pela IA, eles utilizaram a ferramenta do Dall-E, do próprio ChatGPT, né? Então, ele também selecionava os conteúdos, então tinha 20 módulos diferentes, e também nível de dificuldades e tipo de questões. A competição poderia ser, como eu falei agora há pouco, contra a IA, contra outros alunos ou os patos treinados. E o aprendizagem era a resposta, alimentava a base de conhecimento do pato. Eles utilizaram Python, né, com a biblioteca Pygame para criar a interface. Por trás, a LLM era o GPT-4 Turbo, né, e foi instalado em um servidor local dentro da instituição. Como eu falei, usou a ferramenta do próprio ChatGPT para criar os avatares personalizados. E como é que essa IA interagia, né? Ela gerava as perguntas contextualizadas, era também o oponente, né? Se o aluno quisesse disputar ali com a IA, atuava como personagem apresentador, né? E também avaliava e dava feedback automático às respostas que eram submetidas pelos alunos. Esse trabalho foi baseado sobre 3 questões de pesquisa. Primeiro, a RQ1 buscava compreender o engajamento voluntário desses alunos, ou seja, esses pesquisadores eles gostariam de saber em que medida esses alunos iam aderir de forma voluntária a essa ferramenta. Tá? Isso foi desenvolvido ao longo do semestre, eu não falei no início, mas trazendo aqui, durante 4 meses ao longo do semestre, esse jogo ficou disponível para os alunos dos cursos. Eu não recordo agora o nome, mas o número de alunos, mas se não me falha a memória, foram 116 em 3 turmas. Segundo, buscar também qual era a preferência de modo dele, se era o modo competitivo, utilizar o modo mais avançado, né? Ou qual eram outros fatores também que influenciavam as suas escolhas, né? Pelo modo competitivo ou modo só de treinamento, tá? E depois saber também a correlação com as habilidades. Qual era a interseção com a ferramenta gamificada, né? Baseada em LLM, se isso tinha alguma relação com melhoria, né, das habilidades dele com as técnicas de engenharia de software, com as linguagens de programação, ou seja, se essa ferramenta de alguma forma contribuiu para o aprendizado desses alunos. A metodologia de pesquisa, está aí o número, 116 alunos de engenharia de software, dividido em 3 turmas. Depois teve um questionário qualitativo, né? Esse questionário ele foi, como é que eu posso dizer? Ele foi aplicado, né? E coletava os dados de forma anônima, né? O grupo utilizado foi um grupo focal, somente esses alunos. A duração foi de 16 semanas do semestre, praticamente 4 meses. E as análises foi padrão de usos, preferências, né, e foi uma busca mais qualitativa. Os principais resultados. A primeira questão, sobre o engajamento voluntário. Então, eles perceberam que 22% dos alunos utilizaram pelo menos uma vez essa ferramenta, sendo 25 jogadores ativos durante 2 meses. O pico de uso era próximo às provas, né? Então, ele mostra aí 59 das 110 sessões foram próximo à prova parcial, ou seja, eles utilizaram essa ferramenta para estudar o conteúdo da prova, né? Sobre a preferência do modo de jogo, então, uma boa parte dos alunos, aí 87, significativa, né? Escolheram o modo não competitivo. Então, a configuração padrão, então eles utilizavam realmente para aprendizagem individual, questão de perguntas e respostas, ele ia respondendo ali à medida que a LLM ia gerando as questões, tá? E na terceira questão, sobre a correlação com as habilidades, teve o feedback positivo dos alunos, essas informações eles coletaram no questionário que foi aplicado de forma anônima, né, como eu falei agora há pouco. Então, eles tiveram feedback positivo,
indica melhorias na questão da aprendizagem, com o uso dessas ferramentas de gamificação. Também esses alunos apontaram que não utilizavam tanto essa ferramenta fora do horário, porque ele dizia que não tinha tempo, enfim. Trouxeram uma desculpa lá para dizer que não tinha tempo de utilizar essa ferramenta fora do horário de aula da instituição, né? Então, eles falaram que a IA ajudou a identificar erros, a melhorar a parte de codificação, a entender alguns assuntos sobre a área de engenharia de software, sobre programação técnica, sobre testes, sobre revisão de códigos, identificação de erros. Tem várias situações lá que os alunos informaram que aprenderam mais quando passaram a utilizar essa ferramenta. Padrão de uso identificado, eu comentei agora há pouco, 59 das 110 sessões eles usaram bem próximo, um dia antes da prova, né? 52% dos alunos escolheram fundamentos de Java como assunto, 37% optaram pelo nível mais difícil, e o tipo de questão é a divisão entre depuração e de múltipla escolha. Seguindo, trazendo um pouco aqui dos feedbacks de alguns alunos, eles apontaram que a IA apontava algo que eu deixei passar, o que eu sei muito bem que costumo fazer quando leio o código rapidamente. Segundo aluno, usei o primeiro teste, foi útil, não havia outra ferramenta de aprendizagem disponível e foi realmente muito útil. Parece mais personalizado do que qualquer coisa que eu já tinha visto, adorei o tema dos patos, achei engraçado. E os desafios identificados que eles informaram que não tinha informações claras na questão do design do jogo, né, da tela, que a interface não era tão intuitiva. Enfim, foram algumas barreiras identificadas aí para melhorias futuras. Sobre conclusões, eles conseguiram validar que a ferramenta de gamificação integrada com a LLM aumenta a questão do engajamento, especialmente próximo às avaliações, né? E que também é uma melhoria, né? O foco de usabilidade, integração circular e eventos do tipo de torneio são importantes, né? Os alunos identificam esses instrumentos como positivos para a questão do ensino-aprendizagem, tá? E como futuros a colocar os alunos para co-criarem, né? Co-criando jogos, né? Utilizando técnicas de gamificação, a própria IA e trazendo ideias, né? Ele trazendo as ideias aí. Bom, pessoal, esse foi o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos.